Ei, amores da Fessora, olha quem tá aqui comigo hoje. Olha, esse aqui é o Frederico, não é a coisa mais linda do mundo esse Frederico? Um monte de coisa fofinha da mamãe. Não me deixa gravar em paz. É ele que aparece em todos os vídeos aí que eu faço de gravação de tela latindo no fundo. Viu? Mamãe vai pôr neném no chão agora. Então. Gente, hoje eu resolvi aparecer com a minha cara aqui, por quê? Eu costumo não fazer isso porque a gente tem que passar no mínimo reboquinho assim na cara para poder aparecer. E eu tenho uma preguiça extraordinária de fazer isso. Também fico de pijama o dia inteiro ou de roupa de academia. Então eu não vou gravar aparecendo minha cara desse jeito. Então pronto. Então só gravação de tela quando eu tô dando as minhas aulas aí. Mas hoje eu vim aqui para trazer uns recadinhos para vocês que é bastante importante. Primeira coisa, eu quero agradecer, porque quando eu comecei a colocar aqui os meus vídeos de correção, eu tinha menos de 300 inscritos no meu canal, que eram somente pessoas conhecidas aqui da minha cidade mesmo. Agora a gente já é 2.000. Tem balão de 2.000? Não tem, porque eu não comprei, né? Mas quando fizer 3.000, vou arrumar um balão de 3.000, tá? Então eu quero agradecer todo mundo que se inscreveu no canal, que tá me ajudando pra caramba. Muito obrigada de coração, um beijo enorme pra vocês. Eu fiz uma anotação aqui do que é que eu tenho que falar pra mim não esquecer. Sobre o sexto ano. O sexto ano, gente, eu não coloco correção aqui porque eu não dou aula no sexto ano. Porque eu não sei a matéria do sexto ano? Não é isso. Porque eu tenho pouco tempo. Então eu coloco do sétimo até o ensino médio, que são os meus alunos, porque eu faço questão que eles tenham um vídeo, alguma coisa minha, eu explicando, eu falando, para poder pelo menos eles sentirem que eu tô assim, pelo menos um pouquinho pertinho deles, né? Mas é por isso que eu não faço do sexto ano, mas eu também já até cogitei a possibilidade de pegar os vídeos e fazer e tal e colocar aí, mas acontece que nunca dá tempo, é muito corrido pra mim, é muita planilha pra preencher, é muita atividade pra corrigir, e aí depois essa semana já tá atropelando uma outra, porque o PET 4 mal começou, já veio o PET 5 logo em cima, então não teve muito tempo e só vai apertando. Fiz uma playlist com todos os meus vídeos. Então, se você precisa do PET 1 ao PET 5, vai estar lá oitavo ano, todos os vídeos do oitavo, sétimo ano, todos do sétimo, todos do nono, primeiro, segundo e terceiro, tá? Então, se precisar, já separei tudo, que é para ficar mais fácil, né? Porque a gente já vai na sequência aí e não precisa ficar perdido procurando lá embaixo, lá em cima e aquela coisa toda, beleza? Outra coisa importantíssima que eu quero falar para vocês é ensino médio. Essa semana, do dia 5 ao dia 10, né, vocês têm uma avaliação diagnóstica para fazer. Como que vai fazer? Vai acessar ela no aplicativo Conexão Escola, e quem tem iOS está sendo complicado para acessar, mas está tendo um jeito também de você acessar pelo computador. Você vai entrar no site da Conexão Escola e fazer ali a sua avaliação. É de extrema importância e é obrigatório, todos têm que fazer, tá? E o ensino fundamental, deixa eu ver a data aqui, vai ser do dia 26 ao dia 28, que vai ser essa avaliação diagnóstica do sexto, sétimo, oitavo e nono, também é de extrema importância. Então, gente, faz atividades com carinho, leia os textos, leia a atividade que você está fazendo, vê os vídeos que nós colocamos. Tenta estudar um pouquinho para você fazer uma boa nota nessa avaliação diagnóstica, tá? Gostaria de falar para vocês também, o Frederico já está ali querendo participar novamente do vídeo, né? Gostaria de falar para vocês também sobre a renovação da matrícula. O estado de Minas Gerais vai fornecer a renovação da matrícula somente online. Essa renovação vai ser do dia 9 ao dia 30 de outubro. Então, se você está na sua escola, você quer continuar nessa escola, do dia 9 ao dia 30 você tem que acessar o site. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Você tem que acessar o site para você fazer essa renovação. O site é www.renovação.educacau.mg.gov.br, né? E para você acessar, entrar para fazer a matrícula, você tem que entrar com a senha. Aqui é o login ali, é a matrícula do aluno, o número da matrícula e a senha, a data de
Nascimento, sem colocar aquelas separaçõezinhas lá, que é o espaço ou barra que coloca, tá? Mas mais detalhes eu posso dar sobre isso aí mais pra frente, mas é importante que vocês fiquem atentos a isso aí, tá bom? Ao que tudo indica, eu vou fazer um vídeo também, gente, sobre as orientações, para o retorno das aulas, para a retomada das aulas na onda verde do estado de Minas Gerais. Minha cidade, que é aqui central de Minas, está nessa onda verde, que é o leste de Minas, tá? E aí o vídeo que eu tô querendo fazer é para poder eu explicar, né, todo o protocolo dessa volta, como que vai funcionar, o que que vai fazer, para poder vocês ficarem a par e ficar ciente. Bom, na minha cidade temos um decreto da prefeitura que não liberou o início das aulas, porque vai prevalecer a palavra do prefeito da cidade. Então, por enquanto, as aulas vão voltar presencial no estado de Minas Gerais a partir do dia 19 para o terceiro ano do ensino médio, porém na nossa cidade central de Minas não haverá ainda, tá? Pode ser que haja alguma mudança e vocês aguardem aí as cenas dos próximos capítulos. Mas eu vou deixar um vídeo gravado aqui com todas as orientações que a gente recebeu, que é para não deixar dúvida para ninguém, tá bom? E para finalizar, pessoal, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês aqui. Agora, o governo de Minas Gerais mandou para a gente as datas específicas para a entrega dos PETs. Se você tem alguma atividade sem fazer, precisa colocar em dia, por favor, fique atento a essas datas. Eu vou deixar essas datas também escritas aqui na descrição do vídeo. Então, por favor, vocês olhem aí essas datas, mantenham o seu PET em dia, que é de extrema importância para a sua carga horária. Então é isso, vamos partir para as correções. Agora eu vou fazer a gravação de tela do computador com todas as correções de todas as séries, né? Do 7º até o terceiro ano do ensino médio. Então fica ligadinho que agora vai começar as correções. Beijo, até a próxima. Então vamos lá, 9º ano, para a correção da semana 1 do PET volume 5. E o tema de vocês é período democrático. O período democrático brasileiro vai de 1945 a 1964. Eu vou indicar para vocês, agora nesse primeiro slide aqui, o filme Getúlio. Esse filme, ele fala assim sobre os últimos dias de vida do presidente Getúlio Vargas, né, das pressões que ele estava sofrendo, né, do que ele estava enfrentando com seus opositores. Ele também foi acusado aí de ser o mandante do atentado da Rua Toneleiro contra o jornalista Carlos Lacerda, e ele vai ter toda uma dramatização que é bastante interessante, né, que mostra para vocês aí os últimos dias até o suicídio do nosso presidente Getúlio Vargas. Então é isso, né? É só uma indicação, é bem bacana, conta a história verídica, né? E com a dramatização fica bem legal, bem fácil de se entender. Então vamos para as atividades. O período que se estende de 1945 a 1964 ficou conhecido como período democrático, termo cunhado pelo historiador Jorge Ferreira. Veremos que ao longo do tempo o Brasil vivenciou transformações profundas caracterizadas pelo processo de industrialização, urbanização, êxodo rural, além do aumento das desigualdades sociais e conflitos sociais. Ao longo dessa semana, através das atividades integradas, identificaremos, descreveremos e analisaremos diversos processos sociais, econômicos e culturais que caracterizaram o Brasil após 1946. Nesse momento, havia pelo menos 2 projetos em disputa: o projeto nacionalista e o projeto liberal. O projeto nacionalista tinha como líder o presidente Getúlio Vargas e o projeto liberal o jornalista Carlos Lacerda. O que é que esses 2 pontos aqui divergem? Então vamos lá. No projeto nacionalista, o Estado devia intervir na economia, investindo em áreas estratégicas como petróleo, siderúrgico e transportes, incentivando os investimentos privados. Já no liberal, era
baseado aí no liberalismo econômico, né? A economia devia caminhar com a menor interferência possível do Estado, devendo ser regulada pelas leis do mercado. O desenvolvimento deveria apoiar as empresas privadas nacionais e estrangeiras. 2. A entrada do capital estrangeiro, esse no projeto nacionalista, deveria ser controlada pelo Estado, que também deveria regularizar as remessas de lucros do exterior. No projeto liberal, os capitais e as empresas estrangeiras deveriam ter liberdade para atuar no Brasil, inclusive quanto à remessa de lucros. No projeto nacionalista, o governo devia manter uma oposição de independência em relação aos Estados Unidos. No projeto liberal, o governo brasileiro devia aliar-se aos Estados Unidos de forma incondicional, ajudando-os a combater o comunismo. Observação: os defensores do projeto liberal eram moralistas, anticomunistas e antigetulistas. Esse quadro, essas informações, elas foram retiradas do livro didático do 9º ano, que é História e Cidadania de Alfredo Boulos. Atividade 1. Na atividade 1, aqui no decorrer dela, temos aqui os presidentes que passaram pelo Brasil, bem desse ladinho aqui, tudo coloridinho, né, e as principais medidas que eles tomaram durante o seu governo. Eu não vou falar todas, por quê? Porque senão a gente vai ficar muito tempo nisso aí. Então, vocês parem, dêem uma lidinha, olhe lá no pad de vocês, está tudo lá bem legível, então é de suma importância que vocês leiam isso aí, tá? Mas vamos aqui para as atividades. Atividade 1, a experiência democrática. Acompanhe o roteiro ilustrado abaixo e faça o que se pede. Número 1, qual é a importância de uma Constituição para o país? Apresente os principais aspectos da Constituição de 1946. Uma Constituição é fundamental para a construção de um Estado democrático de direito. É nela que contém os direitos e deveres do cidadão. A Constituição de 1946 definia o Brasil como uma república federativa presidencialista, garantia ampla liberdade de pensamento, de expressão e de associação. Veio de pensamento 2 vezes aqui, né? Concedia grande autonomia a cada um dos 3 poderes, direito ao voto para maiores de 18 anos, de ambos os sexos, mas continuava excluindo os analfabetos, garantia aos trabalhadores do direito de greve, mas proibia greve para as áreas de atividades essenciais, como transporte, saúde e segurança. Então, essas são as principais características da Constituição de 1946. 2. O que são indústrias de base? Indústria que fabrica matérias-primas e demais produtos necessários a outras indústrias, como, por exemplo, o aço, máquinas, motores, energia e etc. 3. Quais são as principais diferenças entre os projetos nacionalistas e liberais nesse período? Você pode voltar aqui nesse quadro, resumir o que está escrito aqui, porque tá as diferenças entre eles, ou então você pode colocar esse resumo que eu fiz aqui, ó. Nacionalistas. Buscava certa autonomia frente aos Estados Unidos para impulsionar o projeto de desenvolvimento industrial, calcado em uma certa perspectiva de reforma social. E os liberais, a favor do liberalismo econômico e da aliança incondicional aos Estados Unidos no combate ao comunismo. 4. Em que consistia a política nacional desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek? Consistia em uma política econômica que tratava de combinar o Estado, a empresa privada nacional e o capital estrangeiro para promover o desenvolvimento com ênfase na industrialização. 5. Você já ouviu falar em inflação? Como isso interfere na economia e na política? A inflação é o aumento persistente e generalizado no valor dos preços e, consequentemente, causa a perda do poder de compra, redução dos investimentos dos empresários, ambiente de incerteza sobre a economia e a economia, no caso, pode paralisar projetos, entre outros, né? O que tem a ver a política? O que a política tem que fazer? O que os políticos precisam fazer? Eles precisam intervir para que essa inflação não aumente muito, porque senão as pessoas
perdem aí o poder de compra, o dinheiro fica desvalorizado. Vai no supermercado e não consegue comprar nem as coisas básicas para casa. Não sei se vocês estão prestando atenção, mas há pouco tempo atrás o arroz custava em torno de 9, 12 reais aqui na nossa região. Agora já está chegando a 28, 30 reais o pacote de arroz. Isso é um exemplo do aumento da inflação, o aumento dos preços que prejudica as pessoas na hora de adquirir os produtos. 6. Quais as diferenças entre parlamentarismo e presidencialismo? No presidencialismo, o poder executivo é exercido pelo presidente da República eleito pelo voto direto. Isso que acontece no nosso país hoje, tá? Nós temos um presidente eleito pelo voto do povo e ele exerce o poder executivo. Já no parlamentarismo, o chefe executivo é o primeiro-ministro e ele é eleito entre os deputados mais votados de uma determinada sigla, ou seja, de um determinado partido, e então ele vai ter a condição aí de primeiro-ministro e vai executar o poder. Ele que comanda o país, ok? 7. As reformas de base propunham quais transformações? Reformas de base propunham reforma agrária, administrativa, bancária, tributária, eleitoral e educacional. Atividade 2. Observe a fotografia abaixo, leia o trecho e responda às questões. O incentivo à indústria automobilística foi uma das principais propostas do governo de Juscelino Kubitschek. A escolha por esse meio de transporte estava relacionada à política desenvolvimentista de modo mais amplo. Para JK, como era conhecido, o Brasil precisava se modernizar cada vez mais. O que você observa na fotografia? Eu coloquei infraestrutura moderna, avenida ampla, com inúmeros veículos transitando por ela. B. Podemos relacionar os elementos presentes na fotografia às políticas implementadas no governo de Juscelino Kubitschek entre 1955 e 1960, que foram reunidas no chamado Plano de Metas. Explique os seguintes fenômenos com base nas transformações que o Brasil vivenciou nas décadas de 1950 e 60. Então, eu vou falar aqui neste contexto, né, da fotografia, já que é o que a gente está querendo aqui, que é relacionar com a fotografia. Então, vamos lá, os 3 termos para se falar: industrialização, urbanização e êxodo rural. Industrialização. Conseguiu promover uma arrancada industrial. A meta 27, que era a indústria automobilística, foi totalmente alcançada. Urbanização. Com o aumento populacional e do automóvel, pessoas e mercadorias passaram a depender cada vez mais de estradas de rodagem. Êxodo rural. Ocorreu uma forte migração para o Centro-Sul. Milhares de nordestinos e mineiros do interior do estado se mudaram para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte em busca de emprego na indústria. Nós temos aqui a letra C agora. Com o crescimento industrial, aumentaram também as desigualdades sociais pelo país. As populações mais pobres iam buscar novas oportunidades nos grandes centros urbanos. Isso significava deixar para trás na sua cidade natal, às vezes, a sua família. Nem sempre essas pessoas encontravam um futuro promissor e acabavam vivenciando situações difíceis. A migração era o resultado também da falta de emprego e condições de vida dignas. Converse com seus pais, avós ou conhecidos que também tenham vivenciado alguma situação semelhante. Se preferir, registre a conversa no seu caderno. Os meus alunos vão registrar essa atividade aí no link que eu enviarei. Então, você vai conversar com as suas famílias e vai saber se alguém já fez esse tipo de migração, se alguém da sua família saiu da cidade do interior e foi para um centro comercial em busca de melhor condição de vida, de trabalho e tal. No meu caso, por exemplo, eu tenho várias tias, vários tios que se mudaram aqui do interior, foram viver em São Paulo em busca de melhores condições. A minha mãe mesmo é uma pessoa que, quando era jovem, tinha 16, 17 anos, ela morou por um período lá em São Paulo também. Ela retornou por não ter se adaptado lá, mas os demais continuaram lá, tiveram suas famílias e ainda moram lá. Então, você pode ver isso, relatar
né, algum acontecimento da sua família e colocar aí como que aconteceu, ok? Atividade 3. As reformas de base, prometidas no governo de João Goulart, animaram vários setores da sociedade que viram nelas oportunidades promissoras de redução de desigualdades sociais. Esses setores iam se organizando na medida em que levavam adiante suas reivindicações. No ano de 1961, o deputado Francisco Julião discursou em defesa da ampliação dos direitos trabalhistas no campo da reforma agrária, buscando garantir que fosse limitada a quantidade de terra que cada pessoa podia possuir. Aí tem um glossário e fala que agora é com você. Você vai pesquisar em seu livro e outros materiais a atuação desses dois movimentos. A UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, e as ligas camponesas, né, quais que eram as reivindicações que eles faziam, né? Em resumo, bem resumido, eu coloquei aí a UNE, reivindicava a justiça social e o fim do analfabetismo, e as ligas camponesas defendia a aplicação dos direitos trabalhistas no campo, a sindicalização do trabalhador rural, uma reforma agrária que limitasse a quantidade de terras que cada pessoa pudesse possuir. Então aqui, gente, tem coisas que são reivindicadas até os dias atuais. Vou citar exemplo para você: justiça social, fim do analfabetismo, que ainda tem muito no Brasil, a reforma agrária, que ainda é pleiteada por muitas pessoas que estão aí sonhando em algum dia, né, poder possuir um cantinho de terra para poder plantar, colher e viver com a sua família. Enfim, essas reivindicações vão perdurando, né, e ao longo da política brasileira. Então é isso, meu povo. Se foi útil, você curte esse negócio, compartilha com seu colega, se inscreva nesse canal e muito obrigada. Beijos.